Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades, que já está entrando aí na sua tela. Semana de 29 de março a 4 de abril, mural de notícias. Procuradoria denuncia dono do Grupo Safra por negociar propina. Campanha de Beto Richa, PSDB, é investigada por compra de madeira com propina. Polícia prende ex-presidente da Assembleia de São Paulo e mais 6 por fraude na merenda. Com dengue, gripe pode sobrecarregar saúde, diz diretor de ministério, e ONU denuncia soldados franceses por abusos em país africano. E aí, lógico, né? Uma vez lido o mural aqui de notícias, você vai voltar comigo para a aula de destaque. E continuando então o Top Atualidades, a aulinha de destaque, que a Procuradoria denuncia o dono do Grupo Safra por negociar propina. Isso quer dizer que a corrupção ela não está só ali no meio, né, no bojo do meio político. A corrupção também está no meio empresarial. É sabido que isso não precisa ninguém assistir nenhuma aula de atualidades, que se não fosse a ganância, se não for ali o fato de quem está no meio empresarial não fosse tão ganancioso e também corrupto, é claro que políticos teriam menos chances de atuar nesse lado, que é a corrupção. Então são duas coisas que caminham de mãos dadas, assim como namorados apaixonados, não é? Político corrupto e empresário corrupto e ganancioso. Então é o caso que a gente vê aqui, só para reforçar. Está aí, olha, a Procuradoria da República do Distrito Federal denunciou à Justiça o acionista majoritário do Grupo Safra, senhor José Safra, e o ex-diretor da instituição, João Inácio Puga, acusados de negociar 15 milhões de propina para 2 servidores da Receita atuarem a favor da empresa no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, aí no caso, entra uma tal de Operação Zelotes. Já ouviu falar da Operação Zelotes, candidato? Não. Então, só para fazer aí uma abordagem bem rapidinha, você vem aqui comigo na lousa. Por quê? Porque a Operação Zelotes, a gente fala muito aí da Operação Lava Jato, claro, de longe é a mais importante. E aí você vai fazer uma prova de concurso achando que sabe tudo sobre a Operação Lava Jato e eles acabam pedindo a Operação Zelotes. E aí você vai achar que tem alguma coisa errada. Puxa, mas eu nunca ouvi falar da Operação Zelotes. Então, tem que ouvir sim. Ela começa em março do ano passado, né? Em março de 2015, e tem gente graúda aí sendo citada novamente, né? Dilma, Lula, o filho do Lula, não. Até a Rede Globo, até a Rede Globo parece que aí sendo lembrada aqui na Operação Zelote. Agora, o que faz essa operação? Ela apura o pagamento de propina ao CARF, né? O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. As multas que seriam aplicadas pela Receita Federal para empresas, seja ela construtora, emissora, não importa, a propina ali de repente corre no CARF e os caras dão uma diminuída ou até anulam essa multa. Então por isso que está aqui assim, não é? O CARF é um órgão do Ministério da Fazenda responsável pelo julgamento de recursos de empresas e multa pela Receita Federal. Então, isso, de certa forma, é mais um capítulo daquilo que a gente está já até cansado de ver aqui no país, que é o mar de corrupção. Quer dizer, essa corrupção
ela não atinge só o meio político, que foi o que eu lembrei agora há pouco, atinge também o meio empresarial. Ficar discutindo quem é o maior culpado, se é o político, se é o empresário, a gente sabe que isso não vai levar a discussão para muito longe. Mas o que a gente tem que concluir são duas situações que buscam um encaixe ali, não é? Os interesses empresariais, os interesses políticos. Então, essas duas coisas, elas trabalham muitas vezes de forma conjunta. E a Operação Zelote está mostrando um pouco isso. Agora você volta aqui comigo, porque eu tenho que passar esse segundo slide, não é? Aí a Procuradoria pede também a condenação dos funcionários da Receita Federal, Eduardo Leite e Litério Fernandes, que era lotado no CARF, né, e de 2 intermediários, são eles o ex-conselheiro do CARF, Jorge Victor Rodrigues, e Jefferson Salazar, auditor aposentado, que, claro, deve ter aí uma continha bem gorda à sua disposição. Aqui está o último slide, não é? O Ministério Público Federal acusa o dono José Safra. O objetivo seria favorecer o Safra em processo do CARF, que envolvia uma cobrança de 1,8 bilhões de dólares. Então, aí a gente pensa assim, poxa, mas uma propina de 15 milhões é muito dinheiro. Né? Com 15 milhões é uma grana fantástica, pelo menos para mim é, tá? Aí você pensa, bom, o que é 15 milhões perto de uma multa ou de um processo que pode custar à empresa quase 2 bilhões? 15 milhões é um cafezinho, né? Um café da manhã. Então, por isso que, claro, muitas empresas vão lá e negociam aí uma propina, e aí o que faz o CARF? Ele dá uma facilitada aí no processo, tudo. Então, fique esperto com essa operação Zelote, procura pesquisar, leia mais sobre ela, que é aí o conselho aqui do professor Marcos. Ok? E continuando então, top atualidades, Brasil Política. Campanha de Beto Richa, do PSDB, é investigada por compra de madeira com propina. Bom, então aí, claro, eu venho aqui sempre lembrando para você que essa questão de corrupção não fica só com um partido. Existem outros partidos, outros políticos, que não importa aí se é menos ou mais, claro, está metido aí com corrupção. A gente tem que falar disso, a gente tem que investigar, tem que ler, porque pode ser que caia num concurso de atualidades aí numa prova. Então, no caso aqui do Beto Richa, vai lá dar uma olhadinha, que é a dica aqui do Top Atualidades, não é? Tá aí o último slide, 11 de março, o ministro do STJ, João Otávio Noronha, autorizou a abertura de um inquérito contra o Tucano no âmbito da Operação Publicano. Aí outra operação, não é? Que apura fraudes na Receita Paranaense. E é claro que a gente não pode se esquecer, né, que onde é que nasceu a Operação Lava Jato, hein? É verdade, né? Relação: corrupção e Supremo Tribunal Federal. Sugestão de leitura: Procuradoria do Paraná quer anular delação que cita governador Richa. Continuando aí, Brasil, corrupção. Polícia prende ex-presidente da Assembleia de São Paulo e mais 6 por fraude na merenda. Então tá aí uma questão que preocupa o nosso atual governador, seu Geraldo Alckmin, porque afinal de contas, né, aí na Assembleia parece que está pipocando uma corrupção que atinge, no caso aqui, as merendas escolares, e que, para você que não sabe, o governo disponibiliza, claro, a alimentação na rede estadual para que os alunos possam jantar, possam ter ali um alimento. E é claro
que isso é uma prestação de serviço e essas empresas vão passar por licitação e óbvio, não é? Nesse país todo mundo dá um jeitinho, isso aí está começando a preocupar também, não é? No nosso caso aqui o governador, porque pode ser que envolva não só um ou outro partido, mas o principal partido aqui do estado de São Paulo. Está aqui o outro slide, que depois você dá aí uma olhadinha. Relação educação e desvio de dinheiro público. Sugestão de leitura, Ministério Público propõe a ação contra prefeito de Pindamonhangaba e cunhado de Alckmin por fraude em merenda. Brasil Saúde. Com dengue, gripe pode sobrecarregar a saúde, diz diretor do Ministério. Então, no caso aqui, nós temos uma epidemia de H1N1. Isso vem preocupando muito as autoridades, porque é mais um vírus que vira e mexe, ele vem aparecendo agora nessa época do ano que nós estamos indo. Já estamos praticamente em abril, entramos no outono, a temperatura começa a baixar, a umidade do ar também e o nível de chuva também. Bom, por que isso facilita a propagação de vírus? É simples você entender. Se você tem queda de temperatura, as pessoas ficam mais confinadas, inclusive no trabalho, inclusive no metrô, no ônibus, as pessoas fecham as janelas, de ônibus principalmente. Então, o confinamento, porque a temperatura caiu, faz com que mais pessoas respirem o mesmo ar, trocando aí as suas microgotículas, né, de saliva e tal. E é por aí que se propaga o vírus. Então, quando nós estamos chegando, principalmente outono para inverno, sempre vai haver surto viral por causa do ambiente. Além de que a queda de temperatura e a diminuição do nível de chuva faz com que a umidade do ar também caia e isso ajude na propagação do vírus. Então, se nós já temos aí a preocupação com o Zika vírus, temos a preocupação com dengue, temos a preocupação com chikungunya, agora vamos ter a preocupação com a H1N1, que é essa gripe que vem pegando aí estados como o de São Paulo, o de Santa Catarina e Goiás, como você está vendo aí no quadro. Ok? Relação epidemia, Ministério da Saúde. Sugestão de leitura, surto de gripe leva colégios de São Paulo a mudar rotina e reforçar higiene. Mundo Violência. ONU denuncia soldados franceses por abusos em país africano. Então, nós estamos falando aí da República Centro-Africana, que é onde tropas francesas a mando de François Hollande, o presidente francês, têm atuado no combate a grupos terroristas. E é claro, é uma denúncia que a ONU vem apurando, que realmente preocupa muito, porque afinal de contas a gente entende que esses soldados estão lá para proteger a população e não para cometer abuso sexual que envolva meninas a troco de alguns euros, não é? Que é o que de repente esses soldados vão pagar. Os casos denunciados sobre violências sexuais teriam ocorrido em 2013 e 2015 na prefeitura de Quemo, nordeste de Bangui. Uma equipe da ONU foi enviada ao local para investigar os fatos. E é claro que isso vai deixar preocupado também o presidente François Hollande. Relação ONU e abuso sexual. Sugestão de leitura, França anuncia fim de missão militar na República Centro-Africana. E continuando o nosso top, vamos ao desafio da semana passada. E se você não sabe qual foi a questão, né, foi a pergunta, está aí na sua tela para você dar uma lida com calma e depois resolvê-la, né, escolhendo, claro,
a questão de alternativa E. Então você tem aí, na reorganização proposta pelo governo do estado de São Paulo em 2015, previa a partir de 2016, 94 escolas da rede estadual fossem fechadas. Então haveria aí um remanejamento, essas escolas seriam fechadas porque você teria escola estadual só para Fundamental 2 e escola estadual só para ensino médio. Claro que a população não foi consultada sobre essa decisão do governo e quando isso aconteceu, isso veio no final do ano passado, provocou aí uma comoção e começou a haver ocupações de escolas, foi se propagando pelo estado de São Paulo e o governador Geraldo Alckmin teve que voltar atrás. A maioria dos educadores não concordavam com esse remanejamento, inclusive o fato de você separar, não é, às vezes, irmãos da mesma família, porque um está no ensino fundamental 2, o outro está no ensino médio, e os dois poderiam frequentar a mesma escola, para os pais havia uma grande dificuldade. Outro detalhe também, que para a maioria dos educadores é muito salutar você ter na mesma escola, tanto o Fundamental 1 quanto o Fundamental 2 e o ensino médio, porque há uma interação entre esses jovens, as crianças e os jovens. Agora, você fazer uma seleção onde você coloca apenas grupos separados para educadores, isso não é uma boa ideia. Aqui continuam então as explicações, por que a alternativa E é a correta. E claro, para você que vem acompanhando os assuntos de atualidades, não esqueça que esse remanejamento feito pelo governo no ano passado, ele desistiu, mas claro, né, essa ideia ainda está embrionária e você não pode deixar de depois dar uma lida melhor para entender realmente quais eram as intenções do governo do estado em fazer esse remanejamento nas escolas estaduais, e não nas escolas municipais, porque, é claro, aí já é da alçada do prefeito. E vamos então ao desafio dessa semana. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal liberou nesta quarta-feira, 10 de junho, uma questão que se estendeu por vários anos e envolveu inúmeros artistas. Relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia considerou que o direito à ampla liberdade de expressão não pode ser suprimido pelo direito das pessoas públicas à privacidade e intimidade. O caso decidido pelo Supremo se relaciona a: letra A, proibição de castigos físicos em crianças e adolescentes. B, publicação de biografias não autorizadas. C, transformação da homofobia em crime inafiançável. D, redução do controle sobre músicas de bailes funk. E E, reformulação dos artigos do Código Civil que tratam de agressão às mulheres. E assim fechamos mais esse Top Atualidades, né, que foi de 29 de março a 4 de abril, esperando que tenha sido muito útil para você, para a sua leitura e para a sua pesquisa. Prometendo voltar segunda-feira que vem. Grande abraço para você e mantenha o foco. Até mais.